Olá, minhas amigas e meus amigos, chegou a hora do nosso encontro neste domingo. E eu vou começar falando sobre a temperatura mais alta já registrada no planeta Terra. 56,7 graus centígrados, ou Celsius, no Vale da Morte, na Califórnia. 10 de julho. Só que 1913, há mais de 100 anos. Só para vocês compararem com os profetas do caos, aí, os marqueteiros do aquecimento global. Há mais de 100 anos. A temperatura da Terra é assim, ciclotímica, em milênios. Mas a temperatura do meu coração estava quentíssima no sábado à noite, e o meu coração estava lá no Maracanã. É que meu neto, que ainda não fez 2 anos, fez gol no Maracanã, diante de uma plateia de mais de 60 mil pessoas, fazendo tabelinha com o argentino Cano, na noite do jogo do 2-1 do Fluminense sobre o Ceará. Foi a noite da despedida do grande Fred, Frederico Chaves Guedes, nascido em Teófilo Otoni, Minas Gerais, há 38 anos. Ele é o maior artilheiro da história do Fluminense. Foi artilheiro da Copa Brasil, esteve na Copa do Mundo, esteve na 36 jogos pela seleção brasileira e deixou o futebol, né, pela idade e pela diplopia. É aquela visão que começa a duplicar as coisas. Já estava vendo 2 bolas, né? E o meu neto, Davi, acabou no colo do Fred, lá nas alturas de 1,85 m que tem o Fred. Não é para o coração ficar aquecido? Bom, gente, não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Primeiro assunto de hoje é uma tristeza, né? Esse tiroteio em Foz do Iguaçu, na Associação Recreativa e Esportiva dos Seguranças de Itaipu. É um clube de policiais, né? E tinha um policial lá, um policial municipal, que estava festejando o seu 50º aniversário. E chegou lá outro policial penal federal, do presídio federal que tem por lá, e não gostou, porque o cenário da festa era todo pró-Lula e propaganda eleitoral. Não gostou, bateram boca o aniversariante e o que havia chegado. O Jorge, que chegou, e o aniversariante Marcelo. Acabaram trocando tiros, né? E o Marcelo morreu. O Jorge, segundo as notícias de lá, essa hora que eu estou gravando, está na UTI. Agora, o choque, além do tiroteio, o que me chocou muito, foram as imagens de o Jorge está no chão, ferido, e entra um sujeito e começa a chutar a cabeça dele. Depois eles vão dar uma olhada no Marcelo, voltam 2 e continuam a chutar o corpo do Jorge, que tá na UTI. Né? É uma violência que desperta um horror na gente, né? Essa agressão a uma pessoa que a gente achava que estava morta quando caiu depois de levar os tiros. Isso acontece 2 dias depois de, no Japão, o ex-primeiro-ministro Abe ter sido assassinado por um sujeito que, não tendo acesso à arma, porque lá é proibido, fez a arma em casa e atirou nele. E 1 dia depois de o ex-presidente Lula ter agradecido a um vereador que pegou 7 meses de prisão por ter empurrado um adversário político contra um caminhão e o ferido gravemente na cabeça.
Aliás, o presidente Bolsonaro esteve em São Paulo, em Pirassununga, na Academia da Força Aérea, para a entrega dos espadins aos novos oficiais, e lá ele pediu ao corneteiro que tocasse Silêncio por Shinzo Abe, com quem ele esteve em Brasília e em Tóquio, e com o qual tinha muita afinidade. E durante o toque de silêncio, que é um toque emocionante, a gente vê que o presidente Bolsonaro se emocionou, certamente pensando no 6 de setembro de 2018, quando também um radical político tentou acabar com a vida dele, com aquela facada. É uma preocupação que a gente tem cada vez mais aqui com os radicalismos aqui no Brasil. Bom, o presidente lá em São Paulo, no 9 de julho, fez 90 anos a Revolução Constitucionalista de 32. Que ironia, né? Quando a gente fala numa revolução para se fazer uma Constituição, que o Getúlio simplesmente tinha suprimido, a gente fica pensando os dias atuais aqui no Brasil, né? Sobre o respeito à Constituição, mas vou tratar disso daqui a pouco. Ele participou da Marcha com Jesus, lá no Ibirapuera, e depois, no dia seguinte, já estava em Uberlândia, também fazendo a mesma coisa. E sempre aquela multidão incontável. Mas ainda voltando à violência, a gente viu lá no Sri Lanka, né? Que se chamava de Ceilão. Não sei se vocês se lembram da história do Brasil, né? Das navegações portuguesas. Os portugueses estiveram lá, o Ceilão era uma parte de Ceilão era a colônia portuguesa, vinha de lá o chá, a canela, as especiarias, né? Que até hoje eles exportam, mas a borracha, que deve ter saído aí da Amazônia, né? Bom, mas a multidão invadiu o Palácio do Presidente, ocupou até a piscina do Palácio do Presidente, lá no Sri Lanka. E multidões estão nas ruas da Holanda também protestando. Os dois quiseram ser essencialmente verdes de uma política ambiental rigorosa e afundaram. E multidões, no 9 de julho, que é uma data nacional argentina, na frente da Casa Rosada, protestando contra a política econômica do presidente Fernandes. O peso argentino parece que está, eu ainda falei ontem com um amigo que trabalha na Argentina, e ele me disse que um real compra 50 pesos argentinos, $1 compra 280. E falta de comida, falta de prateleira vazia na Argentina. É o resultado da política econômica mal feita, né? E o Brasil aqui passou pela pandemia com todos os horrores pregados pelos marqueteiros do caos, do fique em casa, do feche tudo, essa doença não tem tratamento, né? Meu Deus, isso aí tem que acabar na justiça uma coisa dessas, né? E talvez por ignorância, mas talvez por crueldade também tenham feito isso. Mas, enfim, estamos passando de certa forma incólumes. Eu estava lendo a manchete do Le Monde de hoje, que diz o seguinte: a Europa se prepara para um inverno sem gás russo. E aqui a gente está com garantia do que precisamos da Rússia de fornecimento, né? São as diferenças que a gente tem que observar. Bom, está marcado para o dia 14, quinta-feira, a tentativa de levar para a Comissão de Fiscalização e Controle do Senado o ministro Moraes,
ministro Fachin, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, já confirmou, presidente do TSE, ministro Fachin, o relator da PEC do comprovante de voto, deputado Felipe Moraes, né, o chefe da Polícia Federal, Márcio Oliveira, né, para falar sobre apuração de eleição, garantia, transparência, essas coisas, porque, gente, nessa semana anterior, na terça-feira, houve lá uma audiência e tinham sido convidados, aí sim, o ministro Moraes e o ministro Barroso, nem deram resposta ao convite, simplesmente não apareceram. Foram lá os juristas convidados, dois desembargadores, um desembargador e o outro ex-desembargador, o jurista Ives Gandra Martins, que foi um consultor desses assuntos na Constituinte, foram e falaram muito, é uma preocupação muito grande. A gente está com um estado judicial muito sério, né? Em que até está entrando no Código Penal, que deveria parar lá no Superior Tribunal de Justiça, nas questões penais, porque Supremo é para questões constitucionais, né? Falando muito sobre ativismo político no Supremo, foi nesse dia que esses convidados falaram. Enfim, vamos esperar agora, na próxima quinta-feira, que haja alguma resposta para isso. Bom, e, enfim, para terminar, né, eu queria perguntar, né, do jeito que a gente recebe notícias, né, eu recomendo a vocês também, procurem todas as fontes, porque assim como houve aquele radicalismo lá na Associação Recreativa e Esportiva em Foz do Iguaçu, está havendo esse radicalismo nos meios de informação mais tradicionais. E a gente tem que ter muito cuidado para não receber fake news, para não ser enganado. Porque, pelo jeito, é a tentativa de fazer a cabeça da gente para a eleição de outubro. De Brasília, Alexandre Garcia.